Você acha que está completamente informado sobre o fim dos tempos? Prepare-se para algumas revelações surpreendentes neste vídeo. Vamos revelar verdades que muitos optaram por ignorar. O que estamos prestes a compartilhar vai além da fé convencional, é uma perspectiva que abalará até mesmo os céticos mais firmes. Descubra os 4 sinais inesperados da segunda vinda de Cristo que estão se desdobrando agora. E aqui está a parte mais surpreendente: o que você está prestes a aprender pode transformar completamente sua visão de mundo em questão de segundos. Fique conosco e desvende o mistério. O livro que estou discutindo é único, diferente de qualquer outro livro de história que você encontrará em bibliotecas públicas. A narrativa da Bíblia abrange desde a criação da Terra até o fim do mundo, cobrindo um espectro de eventos sem precedentes na literatura histórica. Isso se deve em parte ao fato de que ninguém estava lá no início para testemunhar e documentar, tornando impossível escrever de forma detalhada sobre o início do nosso mundo. No entanto, nós estamos aqui como os únicos detentores do conhecimento sobre como tudo vai terminar, e isso é extraordinário. O Senhor não revelou o futuro aos seus seguidores apenas para satisfazer a curiosidade deles, foi para prepará-los para o que está por vir, para que não sejam pegos de surpresa por seu retorno e não interpretem erroneamente os sinais. Devemos ser gratos porque Jesus compartilhou conosco o que está por vir em nosso futuro. As pessoas muitas vezes se perguntam se estamos vivendo nos últimos tempos, mas a Bíblia fala dos últimos dias, e nós estamos vivendo nesses dias há 2000 anos. Os últimos dias começaram no Pentecostes, onde a primeira profecia dos tempos finais foi cumprida. Cada geração cristã deve viver em prontidão para o retorno do Senhor. A Bíblia é um livro repleto de previsões, apresentando 735 delas espalhadas por 1/4 de seus capítulos. De todas essas profecias, 596 já ocorreram e foram cumpridas literalmente, de acordo com as Escrituras. Isso significa que 81% das profecias bíblicas se concretizaram, com algumas previstas séculos antes de acontecerem. Não é preciso muita fé para acreditar que os restantes 19% também se tornarão verdade. A Bíblia provou ser precisa em cada previsão que poderia ter sido cumprida até este ponto. A maioria das profecias restantes diz respeito ao retorno de Jesus e aos eventos subsequentes. Quantas dessas profecias ainda precisam se cumprir antes do retorno de Jesus? A resposta é cerca de 20, e estamos observando atentamente para que essas se desdobrem antes de anteciparmos o retorno do Senhor. Jesus nos disse para assistir e orar, mas o que exatamente devemos observar? Não podemos simplesmente ficar ociosos olhando para as nuvens esperando sua aparição. Ele quis dizer para estarmos alertas aos acontecimentos do mundo e reconhecer os sinais que ele nos deu para nos prepararmos. Esses sinais são as profecias. Vamos nos aprofundar em Mateus capítulo 24, onde os discípulos perguntaram a Jesus sobre os sinais de sua vinda. Diante dessa pergunta, Jesus forneceu uma resposta direta e inequívoca, pela qual podemos agradecer a Deus por sua clareza. No livro do Apocalipse, ele oferece uma resposta mais detalhada e abrangente, mas aqui ele resume os sinais que precederão sua chegada. Os discípulos se aproximaram de Jesus em particular enquanto ele estava sentado no Monte das Oliveiras, Mateus 24, 2.3-36. Eles perguntaram: dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondeu: não deixem que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. Sim, essas coisas devem acontecer, mas o fim ainda não veio.
Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares, mas tudo isso é apenas o começo das dores de parto. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos, vocês serão odiados por todas as nações por causa de mim. Muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Muitos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. O pecado será generalizado, e o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esta boa nova do reino será pregada em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O dia virá quando você verá o que o profeta Daniel falou sobre o objeto sacrílego que causa desolação, ficando no lugar santo. Então, os habitantes da Judeia devem fugir para as montanhas. Quem estiver no telhado não deve descer para tirar nada de casa, e quem estiver no campo não deve voltar para pegar sua capa. Como será terrível para as grávidas e para as que estiverem amamentando naqueles dias! Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, pois haverá uma angústia tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma criatura sobreviveria, mas, por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Se alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou, ali está ele, não acreditem. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os escolhidos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Portanto, se alguém lhes disser, ele está lá no deserto, não saiam, ou, ele está no interior da casa, não acreditem. Pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Esses sinais indicam que o fim está próximo. Imediatamente após a aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os corpos celestes serão abalados. Então, finalmente, o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu, e haverá grande lamento entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade à outra dos céus. Agora, aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se tornam tenros e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando vocês veem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Esta geração certamente não passará até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. No entanto, ninguém sabe o dia ou a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Neste trecho, Jesus apresenta 4 sinais distintos de sua vinda. Vamos explorar o que esses 4 sinais significam e como eles se aplicam aos tempos modernos. O primeiro sinal é o surgimento de desastres no mundo, como guerras, fomes e terremotos. Jesus nos alerta para não sermos enganados por esses eventos, pois são apenas o começo das dores de parto. Apesar de acontecerem ao longo dos séculos, esses desastres intensificam-se com o tempo, indicando que estamos nos aproximando do fim. O segundo sinal refere-se às mudanças dentro da igreja. Jesus prediz que os cristãos serão perseguidos e o amor de muitos esfriará. Isso pode resultar em uma redução significativa no tamanho da igreja visível, com muitos abandonando a fé. No entanto, ao mesmo tempo, o Evangelho será pregado em todo o mundo, alcançando todas as nações, como um sinal do fim. O terceiro sinal está ligado à angústia de Jerusalém, mencionando a profecia de Daniel sobre a abominação da desolação.
Isso envolve a presença de um tirano que se estabelece na cidade de Jerusalém, declarando-se como Deus. Esse evento terá implicações globais e marcará um momento crucial nos eventos que antecedem a segunda vinda de Cristo. Por fim, o quarto sinal é descrito como a escuridão dos corpos celestes e a vinda do Filho do Homem nas nuvens do céu com poder e glória. Este será um evento súbito e inegável, que marcará o fim dos tempos e a reunião dos escolhidos de Deus. Esses sinais nos alertam para estarmos vigilantes e preparados para a volta de Cristo. Embora não saibamos o dia nem a hora, podemos discernir os sinais dos tempos e estar prontos para encontrá-lo quando ele vier. É importante permanecer firmes na fé e continuar a proclamar o Evangelho até o fim, pois é através dele que muitos serão salvos. Que possamos estar alertas e preparados para o grande dia da volta do Senhor.